Obrigada, senadora Leila Barros. Queria agradecer muito a oportunidade. Deixa eu marcar aqui meu tempo. Queria também saudar, né, a senadora que vem trabalhando fortemente, né? Nós do MAB entendemos que esse projeto de lei, ele é muito complementar à Política Nacional de Segurança de Barragem, com as alterações feitas, né? Então, nesse sentido, ele consegue conferir maior efetividade, né, esse processo. Queria também saudar a senadora Zenaide Maia, aqui presente, e nosso querido deputado Rogério Correia, né, nosso grande representante aí de várias lutas. E também, bom, já saiu o senador Contarato, né, mas tem apoiado muito a luta dos atingidos e atingidas no Espírito Santo, nessa conexão. Bom, eu acho que também é importante ressaltar que a gente está na Comissão de Meio Ambiente, né? E esse projeto, apesar de falar de questões sociais, elas estão completamente interligadas a formas como a gente pensa o desenvolvimento ambiental. E aí, nesse sentido, a nossa defesa do MAB é pela aprovação integral do projeto, como ele está, né? Então, a gente fez, inclusive, recentemente uma audiência com o Ministério Público Federal, com a PFDC, em que a gente ouviu vários experts, né? E todos eles com vasta experiência na atuação das questões sociológicas, antropológicas, economistas sobre o caso, e ressaltando a importância, né? E aí eu acho que a gente precisa reconhecer, né? E o MAB tem 30 anos de história atuando nesse tema, é que a gente precisa avançar em marcos normativos sobre o tema das populações atingidas por barragem, né? Isso quer dizer para a gente, que a gente tem hoje não tem sido efetivo e suficiente, né? Com isso eu quero dizer que nós temos muitos avanços na legislação brasileira, especialmente a legislação ambiental, né? Sobre participação, enfim, mecanismos de controle, mas é importante que a gente tenha um olhar, né, porque a PENAB, ela é também uma política pública, um olhar específico para as populações atingidas por barragem, em que a gente possa entender esses conflitos nessa dimensão de totalidade, né, que envolve as barragens, né. Então, muito embora a gente tenha na responsabilidade civil direitos, a gente tenha em outras legislações esparsas, o fato deles estarem integralizados nesse projeto é muito importante. Então, acho que esse é o primeiro destaque, né. E é aqui reconhecer que essa não é a primeira vez que a gente fala de política nacional no Congresso, né? Existem outros projetos que foram discutidos em 2015, existe uma longa mesa de negociação dentro do governo federal, existe todo um trabalho do próprio Ministério de Minas e Energia, né? Desde a década de 70, 80, né? Com as discussões dentro da Eletrobras, da Eletrosul, né? Sobre a questão de pensarmos políticas, né? O Ministério da Cidade já discutiu esse tema, né, quando elaborou uma portaria sobre a questão dos atingidos relacionada a grandes empreendimentos, né? E aí, eu acho que esse debate nasce muito na discussão da Comissão Mundial de Barragem, né? A Comissão Mundial de Barragens também estudou o caso brasileiro e em 2000 elaborou um relatório de que sim, né, empreendimentos hidrelétricos de barragens causam impactos, né? E o que a gente tem visto no Brasil é que as barragens de mineração também causam impactos, né? Então, é impossível você desviar o curso do rio e não admitir que isso vai causar danos, né? Que isso vai causar impacto social e impacto ambiental num país onde a população está atrelada, né? A dimensão social está atrelada à dimensão ambiental. Então, quanto mais, né, nós entendemos que quanto mais você conseguir melhor definir, né, esses direitos, quanto mais a gente conseguir atuar em caráter preventivo, a gente vai conseguir mitigar e minimizar esses impactos, né? Então, hoje, quase toda a carga de sustentar essa discussão fica a cargo do órgão licenciador, né? Então, seja o IBAMA, seja os órgãos licenciadores dos estados, né? E os órgãos ambientais, eles têm uma situação muito difícil, né? Seja pela precarização do trabalho, né? Por exemplo, uma barragem como Belo Monte, né? Sua licença de operação tem 272 condicionantes, né? E tem apenas um funcionário na cidade de Altamira para acompanhar e monitorar 272 condicionantes. Condicionantes que são acompanhamento de várias etnias, né? Acompanhamento das mudanças do manejo ambiental, do manejo das águas, né? Então, a política ela vem para facilitar a vida desses funcionários, né? E aí, a gente tem que pensar muito nesse sentido, né? Estamos dando um passo, precisamos avançar, precisamos ir além, né? Destacar que essas situações que envolvem barragens, e quando a gente fala atingidos, seja as pessoas que têm que sair para a construção de hidrelétricas, seja as pessoas que têm que sair agora das zonas de autossalvamento, porque avançamos em dar essa segurança na política nacional, sejam as pessoas que são atingidas pelos desastres ou os casos, né, de barragens de água, a gente está falando de uma categoria que se chama deslocamento compulsório.
E para essa categoria de deslocamento compulsório, existe normativa internacional, existem obrigações do que fazer, né? Não se pode simplesmente retirar as pessoas. E até hoje no Brasil, a gente não avançou para as populações atingidas em marcos normativos, né? A gente tem esse decreto de desapropriação, que já foi mencionado aqui, e a gente tem essa política do cadastro, que também foi mencionada aqui. Só isso, né? Em contrapartida, o setor elétrico tem mais de 30 normativas que dão segurança jurídica para ele, né? Então, a gente precisa resolver um pouco essa assimetria normativa e esse importante trabalho do legislativo. Dizer também que, em 2010, se concluiu um relatório pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos que reconheceu a sistemática violação de 16 direitos nos processos de barragens no Brasil, né? E aí fez vários apontamentos para serem melhorados, né? Uma questão central, por exemplo, desse relatório é o reassentamento. Não existe no Brasil direito de serem reassentados coletivamente, isso não há previsão legal, e isso está nessa política da PNAB, né? E isso é muito importante, porque não basta você pagar a carta de crédito à família, você precisa garantir que os laços sociais e culturais estejam, né? O que não sei se vocês conhecem, né? Mas a cidade de Itá, por exemplo, ela está debaixo d'água hoje. A cidade do Castanhal está debaixo d'água hoje, né? Por construções de hidrelétricas. Ou Bento Rodrigues está debaixo da lama, né? O que é a cidade onde você nasceu está nessas condições, né? É disso que a gente está falando, né? A gente precisa pensar nesses processos. Também existe um longo trabalho da Procuradoria Federal dos Direitos Cidadãos, especialmente o GT de Direitos Humanos em Empresas, né? Com várias sugestões e normativas, né? O próprio IBAMA, a gente precisa destacar aqui, o Comitê Interfederativo do caso do Rio Doce tem avançado uma série de discussões para as populações atingidas por barragem, né? A questão dos auxílios financeiros emergenciais, pensar a aposentadoria, pensar os danos ambientais, né? O IBAMA mesmo, no caso de Belo Monte, constatou que existe um impacto que não estava previsto no licenciamento, que é o da especulação imobiliária gerada na cidade por conta da construção de barragens, né? Que fez também, ou impactos que você não consegue prever, né? Por exemplo, não existe um dimensionamento de que o lençol freático vai reagir a um grande represamento, né? Então, no caso de Jirau e Santo Antônio, né, que a gente teve as enchentes de 2014, por exemplo, na cidade de Porto Velho, ou no caso de Belo Monte, né, os bairros como Independente 1 e Independente 2, que são lagoas, né, palafitas, realidade amazônica, né, foram diagnosticados pelo IBAMA e tiveram que ser indenizadas essas populações, né. Também queria ressaltar aqui que em 2014 o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, criou uma metodologia de diagnóstico do passivo social de barragem, né, e o IPEA é muito claro, nós no Brasil temos uma dívida social, né, a senadora também falou isso, temos uma dívida social com as populações atingidas por barragem, né? O IPEA estudou o caso de Sobradinho, 40 anos depois, as pessoas que foram atingidas pela construção da hidrelétrica de Sobradinho não acessavam luz elétrica em suas casas. Então, a gente precisa discutir esse modelo de desenvolvimento, a gente precisa resolver essas assimetrias. E aí, aqui, eu queria destacar que, assim como o Senado está tendo a oportunidade de avançar nessa discussão, a gente tem, como ressaltou o deputado Rogério Correia, a Política Estadual dos Direitos Atingidos de Minas Gerais, né, que é a Lei 23.795 de 2021. Nós já tivemos o decreto do Rio Grande do Sul, né, mas como era decreto, ele foi revogado agora na atual gestão, mas nós temos projetos de lei na Bahia, no Rio de Janeiro, no Pará e no Ceará, discutindo políticas de direitos para os atingidos. E aí eu queria, assim, já dirigindo para o final, pontuar algumas coisas que eu acho que a gente pode dialogar aqui, que foram elementos trazidos pelos colegas de mesa. Primeiro, eu acho que é afirmar a primazia dos direitos humanos, né, que é o que a nossa Constituição dispõe e os tratados internacionais e convenções que a gente assina dispõem, né. Então, para a gente também pensar em desenvolvimento econômico nos empreendedores, que a gente precisa pensar também, a gente precisa garantir os direitos das populações, né. Inclusive, né, eu acho que quanto mais essa política conseguir garantir os direitos, isso fica claro para o empreendedor, para as comunidades e para os órgãos públicos, mais fácil é garantir segurança jurídica, né? E aqui dou um exemplo. Muitas empresas, né, e a maioria dos investidores de barragem, eles são consórcios ou são empresas transnacionais. Essas empresas são compostas por capital aberto, né? E os investidores dessas empresas exigem contrapartida de direitos humanos e contrapartida ambiental.
Então, quanto mais essas empresas se comprometerem com os direitos humanos, mais valorizada elas têm as suas ações, elas recebem certificados internacionais, né? Então, é bom para todos, né, que essa política avance, né? Dou aqui também um exemplo de, no caso da Eletrobras, por exemplo, o fundo de investimento norueguês retirou seus investimentos pelas violações de direitos humanos de Belo Monte, assim como retirou seus investimentos da Vale pelas violações ambientais, né? E tudo isso acontece porque tampouco ao empreendedor é claro que ele deve garantir, né? Muitas vezes os processos de licenciamento, eles não trazem todas as condicionantes, né? Muitos danos vão se desenrolando no procedimento. E aí o empreendedor fica numa discussão infinita com as comunidades atingidas, né? Uma série de novos acordos e de renegociação, né? Isso não é bom para ninguém. Então, eu acho que a política, ela põe fim nisso, ao estabelecer um rol de direitos que precisam ser assegurados. Também queria destacar aqui que quando a gente fala de barragens, a gente fala de danos ambientais. Danos ambientais, para o direito, são de responsabilidade objetiva. Isso quer dizer que, independentemente de dolo ou culpa. Então, a gente não tem que discutir aqui se houve uma ilicitude, né, do empreendedor. O fato da atividade dele de empreendimento já determina uma responsabilidade objetiva e, portanto, o dever de reparar, né? Então, muita gente fala sobre políticas compensatórias e políticas mitigatórias, que são muito importantes, né? Essas medidas de assistência social. Mas há o dever aí, sim, claro, na legislação brasileira de reparação integral. Então, nesse sentido, a lei vem suprir essa lacuna de reparação integral. Também eu acho que a gente precisa avançar também nessa discussão do dano moral, né? Hoje no Brasil não se tem uma tabelação, né, do dano moral, mas o dano moral ele está ligado a você causar um transtorno e um dano para alguém, né? Não necessariamente uma atividade ilícita, né? Como, por exemplo, você denegrir a imagem de alguém por uma matéria de jornal, isso gera direito de dano moral, né? Então, aí a gente tem uma vasta trabalho, né, de juristas brasileiros, poderia citar aqui a Maria Celina Bodan de Moraes, Silvio Venosa, né, que já falam da gente pensar mais amplamente, né? Então, a gente tem, por exemplo, indenização de dano moral no caso de Brumadinho, no caso de Mariana, né? Então, a gente precisa repensar essa categoria de dano moral. Se a minha cidade não existe mais porque ela está debaixo d'água ou da lama, eu não preciso explicar aqui para vocês que isso causa um transtorno e impacto, né? O fato de eu ter que deixar as comunidades onde eu nasci, eu cresci, ou eu ter que mudar meus modos de vida para o fornecimento de energia elétrica me gera um direito a ser indenizado, e assim eu entendo, né? Agora, é melhor a gente saber que a gente tem o dever de pagar um determinado valor a custo de dano moral por isso, do que a gente permanecer numa discussão de insegurança. Um processo judicial gera custo, gera insegurança jurídica. Também queria destacar aqui a importância da gente pensar isso que o próprio continuar permitindo é que a mesma empresa, vou dar um exemplo. 2 minutos. Obrigada. A mesma empresa Engie, por exemplo, indeniza os atingidos de Itá, dando reassentamento, dando auxílio financeiro, e ela não pague a mesma coisa em Jirau e Santo Antônio ou em Belo Monte. A gente não pode permitir essa assimetria de direitos, né? A gente precisa parametrizar isso, né? E esse eu acho que é um dos pontos que a política atende perfeitamente. Bom, eu queria destacar, por fim, no meu tempo que resta, a questão da participação. Eu entendo que a legislação brasileira ambiental ela é fundada na participação, né? A previsão de audiências públicas, as determinações do CONAMA, e eu acho que a gente pode se inspirar no dever constitucional da administração pública de participação. É por isso que a gente tem os conselhos participativos de saúde, o Conselho de Meio Ambiente, a gente tem os comitês de bacia, né? Então, aqui o objetivo é tornar mais democrático esse processo decisório. E quanto mais a vítima, né, o possível atingido, atingida, participa do processo, mais fácil é para ele entender também os limites, mais fácil é ele aceitar, mais fácil é a gente atingir a dimensão satisfatória, né, que as indenizações exigem, mais fácil a gente construir o caminho para não repetição, né, desses problemas. Então, esses modelos participativos, eles vêm com o fulcro, né? Por exemplo, hoje a gente tem várias ações judiciais discutindo a falta de participação, né? Então, você prevê um comitê no qual populações possam discutir, contribuir, construir conjuntamente esse processo de desapropriação, de retirada, de saída,
de diagnóstico de impactos, as próprias comunidades se envolvem no processo de diagnóstico de impacto. Isso é parte do Estado democrático de direito, né? A gente avançar num passo da administração pública, né? E para nós, do MAB, isso torna a operacionalização muito mais fácil, né? Muito mais tranquila. Bom, essas seriam as contribuições. A gente já fez 2 pareceres do MAB, né? Eu vou enviar também os 2 pareceres que a gente já construiu. Agradecer muito à senadora e a todos os presentes. Muito obrigada.